Muito bem, vamos lá enquanto o Mauro entra aí. A gente tinha falado ali das questões das guerras, né, da história do primeiro século. Vamos continuar mais ou menos nessa linha aí da história de Israel no primeiro século, né? Então, na programação lá vocês têm lembra que eu mandei lá o plano de aula, que também tem uns vídeos para vocês assistirem, tá? De complementação. Tem uns links lá de vídeo, acho que tem alguns artigos lá também. Então depois dá uma olhada no programa, que tô seguindo o programa aqui. A gente estava comentando mais ou menos essa questão, né? De que os vários grupos judaicos do primeiro século, eles todos se consideravam judeus. Não havia uma distinção. Deixa eu parar aqui. Estou fazendo uns barulhos no WhatsApp. Não havia uma distinção entre esses grupos. Todos eles consideravam-se judeus. Então, isso eu repito várias vezes, porque é importante para a gente destacar que existiam vários judaísmos, né? Não é igual nós temos hoje um judaísmo só. Até o livro que vocês vão ler, ele tá levando em conta, é como se existisse um judaísmo só, né? Como se a história dos judeus fosse essa via ininterrupta que vem desde Moisés até a religião judaica moderna. Claro que isso é um discurso religioso de fundamentação que a gente falou. Que é o discurso religioso de fundamentação? Você tentar traçar uma história ininterrupta para dizer e validar a sua religião. É isso mais ou menos que o judaísmo hoje faz, né? E como só sobrou o grupo majoritário judaico, então até parece que a linha histórica é essa mesmo, mas vocês estão estudando história de Israel na pós-graduação, tem que fazer uma leitura crítica, né? Lembrando a crítica não no sentido de criticar, mas fazer uma leitura comparando outros textos e a história com as suas várias fontes. Os próprios cristãos não se consideravam uma nova religião. Eles entendiam que eles eram os continuadores dos profetas. Os apóstolos eram os continuadores dos profetas e eles não deixaram de ser judeus. Né? Aqueles que tinham origem judaica não deixaram de ser judeus. O que aconteceu é que o cristianismo, né? O nome cristão foi mais tarde dado ali em Antioquia da Psídia para aqueles que eram seguidores de Cristo, que só falavam Cristo, Cristo, Cristo. Então vamos chamar de cristinhos, né? Cristianos. Em momento nenhum eles deixaram de se considerar judeus, aqueles que eram de origem judaica, no sentido de descendência carnal, né? De sangue. O judaísmo rabínico mudou isso aí, porque aí, a partir do momento pós-70, né? Depois vários outros períodos, não precisava mais você ter, né, uma origem sanguínea. Você se convertesse ao judaísmo, você era considerado judeu. Isso persiste até hoje, né? Embora a religião judaica hoje não seja uma religião missionária, e o processo de conversão é muito trabalhoso, mas ainda permanece dois critérios para a identificação de um judeu. Está no Talmud, né?
ou Talmud, como a gente fala em português, que é: judeu é nascido de mãe judia ou alguém convertido ao judaísmo. Então, na época de Jesus, era por descendência, por isso a importância das genealogias. Perdidas os registros genealógicos, e aí destruído o templo, não tem mais como alguém se dizer judeu de origem, porque se perderam os registros. Aí o judaísmo vai passar por um problema grande que nós vemos por causa da destruição do templo. Sabe-se aí pela história, o próprio livro aqui que a gente lê vai dizer que os cristãos, alertados pela profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, fugiram para Pela. O autor vai dizer que eles abandonaram, né? Que eles abandonaram os judeus, né? Ou como se eles tivessem desertado, coisa parecida. Na verdade, os fariseus também fugiram, né? Eles fizeram um acordo com Roma e fugiram para Yavne, ou Jamnia, ali mais próximo da costa. Então, quem ficou foram os resistentes, foram os sicários, os zelotes, e essa guerra durou 4 anos, de 66 depois de Cristo até 70. O que a gente sabe na história cristã é que os judeus cristãos e cristãos, né, eles sabiam da profecia de Jesus da destruição de Jerusalém. E aí eles fugiram para uma cidade próxima chamada Pela. E depois da morte dos apóstolos, como a gente estava falando nesses tópicos, tá? Estou só retomando. O cristianismo abandonou a sua herança judaica e começou um processo de helenização. O Novo Testamento não é helenizado, tá? Vale destacar esse ponto também, porque durante muito tempo, e até hoje em alguns livros, você vai ver alguém dizer que o tipo de judaísmo que tem no Novo Testamento é um judaísmo helenístico ou gnóstico, né? Isso perdurou durante todo o século XIX até a primeira metade do século XX. Depois dos achados manuscritos do Mar Morto, quando prevaleceram mais pesquisas comparativas, essa história caiu por terra, tá? Então, comparando textos e fontes hebraicas do primeiro século, segundo, terceiro século, percebe-se que o que está sendo comentado no Novo Testamento é de origem hebraica, tá? Dos vários tipos de judaísmos que existiam no primeiro século. E depois nós vamos falar um pouquinho do que são essas fontes, mas desde os Targumim, que são traduções interpretativas do texto hebraico em aramaico, até os Midrashim, né, que são textos mais alegóricos, e outros tipos de texto de parábolas, por exemplo, chamado de Mashal e Nimshal. Comparando esses textos com o Novo Testamento, percebe-se que não é nada helenístico. O que vai ser helenístico vai ser Filo de Alexandria, vai ser o próprio Flávio Josefo, tá? Então é preciso tomar cuidado com essa questão, porque se comenta muito. Não sei se vocês já ouviram essa história nas introduções, que a gente chama mais introduções mais liberais, né? Em textos que vão negar
a veracidade do Novo Testamento, vão destacar essa questão helenizada. Mas isso não se sustenta mais, não. O Novo Testamento é um texto judaico, né? Texto hebraico, e utiliza das fontes hebraicas do primeiro século. E há um dos pais da igreja, né? Os pais polemistas, apologistas, chamado Tertuliano. Tertuliano é africano, né? É negro, e ele tem um ponto interessante que é justamente uma primeira briga aí com o helenismo. A gente vê que o cristianismo inicialmente não era helenista, né? E havia até uma briga com o helenismo. Tertuliano é um dos pais da igreja mais rejeitados assim e menos estudados. Até é curioso, né? Porque ele é o que mais combate o helenismo. Vamos chamar ele de estoico, mas na verdade isso também é uma espécie de tentativa de desacreditar ou desmerecer os ensinos de Tertuliano. Ou vão dizer que ele se envolveu com o movimento montanista, que era um movimento supostamente herético, mas que também, que a gente sabe no montanismo, são por fontes históricas problemáticas. Mas o que é interessante é esse texto dele, né? Ele diz lá: ó miserável Aristóteles, que lhes proporcionaste a dialética, esse artífice hábil para construir e destruir, esse versátil camaleão que se disfarça nas sentenças, se faz violentos nas conjecturas, duro nos argumentos, que fomenta contendas, molesta a si mesmo, sempre recolocando problemas antes mesmo de nada resolver. O que vocês acham desse texto aí de Tertuliano? O que vocês entenderam o que ele está falando? Porque, na verdade, a dialética procurava, né, uma argumentação ali para tentar descobrir a verdade, mas no fim das contas só levantava as questões, né? Como muita parte da filosofia só levanta questões e não responde nada, né? Mas por que que é interessante essa crítica, né? Depois nós vamos ver o cristianismo se envolvendo muito com essas questões filosóficas e sendo até suplantado, assim, principalmente depois, na Idade Média inteira, pelo neoplatonismo, né, ou pelo platonismo e neoplatonismo. E Aristóteles só vai voltar à cena no cristianismo lá mais na Idade Média mais tardia, né, que é a chamada escolástica, lá pelo século 9, 10, e é muito por influência dos árabes é que vão se retomar Aristóteles. Não que ele deixou de ser estudado, mas a igreja tinha uma preferência por Platão. Vocês devem saber um pouco disso aí. Porque Platão, né, foi interpretado ali principalmente por Agostinho e pelos medievais como uma espécie de iluminação, né, que Deus havia iluminado os filósofos. Se você lê lá a Divina Comédia, vai ver que tem uma parte especial lá para os filósofos, né? Eles não vão sofrer como os outros tantos. Eles vão ser vistos como uma espécie de iluminados por Deus, como se Deus tivesse revelado para eles também a verdade. Então, o Tertuliano,
ele está combatendo isso. Ele está combatendo esse uso da filosofia grega que muitos dos pais da igreja utilizaram, né? Principalmente os alexandrinos. Então, Orígenes, né? Clemente de Alexandria, Orígenes, depois o próprio Marcião, eles vão se utilizar e vão rejeitar a sabedoria hebraica para ficar com a sabedoria grega. É o que ele continua aqui. Ó. Por ela proliferam essas intermináveis fábulas e genealogias, essas questões estéreis, esses discursos que se alastram, qual caranguejos, e contra os quais o apóstolo nos adverte terminantemente na sua carta aos Colossenses. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e suas sutilezas vazias, acordadas às tradições humanas, mas contrárias à providência do Espírito Santo. E aí, e essa parte aí que vocês acharam? O- Justamente a primeira grande heresia, né, depois dos judaizantes, foi a seita gnóstica, né? E a seita gnóstica, ela tinha origem grega. O gnosticismo está presente em Platão, está presente nos filósofos gregos. Então, esse gnosticismo que entrou na igreja, ele misturava uma espécie de judaísmo místico, filosofia grega e outras coisas, né? Mas eu acho legal as figuras que ele usa, né? As fábulas, que os discursos que se alastram qual caranguejos, né? Não é interessante a figura, né? Que é assim mesmo, né? O cara começa, anda para lá e para cá, mas não vai nem para frente nem para trás, né? É, caranguejando de Fica lado. numa uma linguagem hermética, né? Aquela linguagem É mais para, fechada. eu acho que é mais para confundir do que para explicar. Né? Mas né, tem uma aparência de sabedoria, né? De erudição, é uma fala difícil. Mas você vai ver, tá uma argumentação que é igual um caranguejo mesmo. Fica para lá e para cá e acaba não falando nada. É uma espécie de reflexão meio vazia, porque ela não tem uma aplicação, né? Ela não resolve as questões da vida, né? Ela fica refletindo sobre coisas muito abstratas, né? O ser. Vai ver o cara, o Heidegger vai escrever um livro imenso sobre o ser e o tempo, né? O ser e o tempo é do Heidegger, né? Então, os filósofos gregos também, né? Eu falo besteira, o ser e o tempo é do Heidegger, né? Do Heidegger, ser e o tempo. Então, o logos, mesmo na discussão que eles têm do logos, é uma coisa abstrata, uma coisa. Eles vão discutir questões muito, muito fora da realidade, né? Então, ele está combatendo e usando a Bíblia, né? Usando as argumentações de Paulo. Ó, ninguém vos engane com a sua filosofia, suas sutilezas vazias. E há esse texto aqui também que é muito interessante. Você vê que ainda Tertuliano está tentando preservar a origem profética e hebraica do cristianismo, né? E aí o que ele vai comentar? Olha que interessante, ó. Esse foi o mal de Atenas. Ora, que há de comum entre Atenas e Jerusalém? Entre a academia e a igreja? Entre os hereges e os cristãos? Nossa formação nos vem do pórtico de Salomão. Ali se nos ensinou que o Senhor deve ser buscado na simplicidade do coração,
Reflitam, pois, os que andam propalando o seu cristianismo estoico ou platônico. Aqueles que acusam o Tertuliano de estoico, ó, ele está combatendo o estoicismo. Ele está combatendo o platonismo, está combatendo o aristotelismo. Ele fala, o que há de comum entre Atenas e Jerusalém? Então, ele está reivindicando a origem hebraica, né? E está indo contra a origem grega. Eu falei, o pessoal não gosta muito de Tertuliano, viu? Dentro da teologia. Você vai ver muitas críticas a Tertuliano. Porque o pessoal gosta mais da filosofia. Muito da teologia cristã acabou sendo sequestrada pela filosofia grega, né? E depois pela filosofia aristotélica. Há uma brincadeira até no meio filosófico de que Agostinho batizou Platão e Tomás de Aquino batizou Aristóteles. O que significa isso? Que Agostinho pegou lá o platonismo, na verdade até o neoplatonismo, né? E cristianizou aquele platonismo. E Tomás de Aquino fez isso com Aristóteles. Pegou Aristóteles e cristianizou Aristóteles. E aí o pessoal, né, que está mais voltado para a filosofia, vai fazer do cristianismo uma espécie de filosofia também, né? Ele está combatendo isso aí. Aí ele fala: que novidade mais precisamos depois de Cristo? Que pesquisa necessitamos mais depois do Evangelho? Possuidores da fé, nada mais esperamos de credos ulteriores. Pois a primeira coisa que cremos é que para a fé não existe objeto ulterior. Então ele está reivindicando a fé em Cristo ao invés do uso da filosofia grega. Estou colocando isso aqui porque o interessante é que o cristianismo foi acrescentando vários elementos helenísticos, né, no seu pensamento e foi abandonando a sua origem hebraica. O cristianismo foi ficando mais com Atenas e Roma do que com Jerusalém. Está usando a figura, né? Atenas representa a filosofia grega. Jerusalém representa o pensamento hebraico. A igreja tem origem hebraica. Os apóstolos são, eles reivindicam ser os continuadores dos profetas. Espera aí, filho. Eles reivindicam ser os continuadores dos profetas, né? Só que depois o cristianismo foi se helenizando. Tem um livro muito bom escrito por um brasileiro, esqueci o nome dele, um livrão. A helenização do cristianismo, né? Só ali no início ele entende que o Novo Testamento também é helenizado, que não é verdade, né? Mas depois ele mostra. Ele também vai criticar Tertuliano, né? Falei para vocês, os filósofos não gostam do Tertuliano, não. E mesmo naquelas, sabe aquelas coleções de patrística, que tem pela editora Paulus, você não acha Tertuliano, né? Mas tem um site que chama Tertulian, espera que eu vou achar aqui, eu vou mandar para vocês. Tertulian, Tertulian com dois L's. Vou mandar aqui no. Tem os textos em inglês, mas tem em português também, tá? Vocês procuram aqui, ó, Brazilian Português. Vou mandar até o link do português. Tem a Apologia de Tertuliano em português. Olha, se eu fosse vocês, eu lia. É muito interessante. Até muita questão assim de renovação espiritual, da questão do Espírito Santo, que é meio desprezada no meio. Você vê que ele fala do Espírito Santo ali, né? Tertuliano era alguém muito ligado à doutrina do Espírito Santo. Por isso que ele se envolveu com o movimento montanista
E depois ele também acabou vendo que aquele movimento tinha algumas coisas exageradas e parece ter abandonado, tá? Mas ele tem uma quantidade de textos gigantesca, tá? Até no Kindle você compra baratinho, as obras completas de Tertuliano está em inglês. Você vai ver que é uma quantidade enorme de texto. Ora, se o pessoal publicou Orígenes tinha muito mais questões polêmicas, até heréticas, né? E foi publicado. Curiosamente, não publicaram nada de Tertuliano. Mas se você ler os textos dele, eu já li no site vários textos, eu comprei essas obras completas aí, que tem no Kindle, é baratinho, acho que é menos de R$ 10. E tem uma parte muito interessante, né? Porque ele está defendendo o cristianismo contra as falsas acusações, né? Os romanos vão falar que o Deus cristão não valia nada, né? Era inferior. E aí ele vai dizer, não, mas o mais indigno dos nossos crentes expulsam os vossos deuses, né? A autoridade dada pelos crentes, o crente mais indigno vai expulsar os deuses romanos, né? Estava falando até de expulsão de demônio, né? Então, vale a pena vocês lerem. Estou colocando aqui porque é o momento em que o cristianismo vai se afastando das suas origens hebraicas e ele vai começando a usar muito da filosofia grega, principalmente em Alexandria e também na chamada Igreja Ocidental, cujo centro principal é Roma, tá? Então, Roma e Alexandria vão ser os dois grandes centros, e o terceiro é Antioquia da Síria. A igreja síria, ela se afastou mais desse pessoal, né? E ela preservou uma hermenêutica mais literal. A igreja alexandrina, ela cultivou uma hermenêutica alegórica. E a igreja ocidental, representada por Agostinho, misturava o literal com o alegórico, mas até usava mais do alegórico também. Você vê as interpretações de Agostinho a respeito do Gênesis, tantos outros textos, ele vai usar muito da alegoria, né? Que era uma característica do helenismo, né? Então, a gente vai tendo o primeiro século não tem como a gente fugir que a história de Israel está alinhada à história cristã também, né? Que a história do judaísmo posterior ele se cruza com a história do cristianismo que estava nascendo e que até muito tempo não havia, para os romanos não, mesmo eles não viam como religiões distintas, né? Eles pensavam que os cristãos eram judeus, né? Eles entendiam o cristianismo como se fosse uma forma de judaísmo. Foi o fato dos gentios serem incluídos na família de Deus. Se você ler o Novo Testamento dentro dessa ótica, você vai entender melhor. Isso era e ainda é um dos maiores absurdos para a mente judaica, tá? Aí eu vou falar judaica mesmo porque aí tem a ver com a questão religiosa. O que mais aconteceu, o que mais você lê no Novo Testamento é esse problema. Olha a narrativa de Atos a respeito de Cornélio. Se você ler com atenção aquilo ali, você vai ver que mesmo a igreja cristã inicial, mesmo depois do batismo no Espírito Santo, vai haver um preconceito muito grande contra os gentios. Pedro está Sim, lá
na casa dele lá, em alguma casa lá, sei lá. Aí vem um lenço, né, dos céus e aparecem répteis, quadrúpedes e animais que não se podia comer, não é? Aí Deus, presta atenção, Deus fala para ele na narrativa lá, mata e come. Ele sabe que é Deus que está falando, não sabe? É Deus que fala, mata e come. E o que que ele responde? De modo nenhum, Senhor, porque eu tenho guardado, aí vem a tradição, né? Eu tenho guardado essa tradição, né, de não comer essas coisas. Alguém pode dizer, ah, ele está pensando que Deus está fazendo um teste com ele. Mas aí por 3 vezes aconteceu, não foi? E por 3 vezes ele rejeitou. E aí quando ele acorda, é uma visão. Ele acorda não, quando ele desperta da visão, né? Vem os da casa de Cornélio. Aí fala para ele que Cornélio está chamando ele. Aí ele entende a visão. Ele vai lá na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele prega, mas não impõe a mão. Presta atenção lá, que ele não impõe a mão. Até quando ele vai para os samaritanos, eles impõem a mão. Mas quando ele vai para Cornélio, ele não impõe a mão. Porque eles não podiam tocar em gentios. E mesmo sem impor a mão, o Espírito Santo desce lá sobre os gentios. Eles são batizados no Espírito Santo. Aí eles são batizados. Quando Pedro volta, o que que acontece? A igreja, olha, a igreja, depois do batismo do Espírito Santo, a igreja lá fala: Ó, nós ficamos sabendo que você foi na casa de um gentil. Lembra dessa história? Aí Sim. ele tem que explicar para a igreja, ele tem que se justificar. O apóstolo Pedro, hein? Ele tem que se justificar. Veja bem, aí ele conta o sonho de novo, né? Aí ele fala: como eu poderia negar aos gentios se eles receberam também o Espírito Santo como nós recebemos? Então, o batismo no Espírito Santo foi importante ali, porque falou: ó, eles também receberam o batismo do Espírito Santo. Como que nós poderemos negar? E a igreja ficou por ali até a morte de Estevão, né? Porque eles achavam. Veja que ali no cenáculo, 120 eram judeus. De judeus e prosélitos. O prosélito era alguém convertido ao judaísmo. Então não tinha gentil, só tinha judeus e prosélitos, que eram pessoas convertidas ao judaísmo. Quando estende para Cornélio, aí começa a abrir ali, né? E isso foi um escândalo. Depois, no capítulo 15 de Atos, a igreja tem que se reunir com os apóstolos em Jerusalém para decidir o que que vão fazer, porque os gentios estão aceitando a fé. O primeiro concílio da história foi para tratar a questão dos gentios. E aí Paulo vai ter que escrever toda uma teologia, né, explicando que isto era um mistério. Se você lê lá Efésios, lê as cartas paulinas, lê Romanos, qual que era o mistério? Que os gentios também fariam parte da família de Deus. Só que, meus irmãos, isso aí para o judeu do primeiro século era um dos maiores absurdos que você poderia dizer. Porque a ideia é o quê? E essa ideia permanece, tá? Presta atenção que explica até muitas coisas que a gente vê hoje. A ideia judaica, não bíblica, tá? Mas da tradição judaica, das interpretações, depois, posteriormente também, é que o gentil é um cão imundo.
O cão não é igual o pet que a gente tem hoje, tá? Depois, O né? David, o David Stern, naquele comentário judaico lá, ele coloca uma tradição e dizia o seguinte: ele está citando um outro camarada. A tradição dizia, ó, no debate sobre amar o próximo, alguns grupos farisaicos entendiam o seguinte: talvez deve-se amar o, o fariseu deve amar o fariseu, entendeu? Amar ao próximo é amar o fariseu. Talvez o prosélito, talvez. Veja bem, o cara se converteu ao judaísmo, mas talvez amar o prosélito. Ninguém duvidava que o gentil não era para ser amado, o gentil era para ser odiado. Tá? Essa era a tradição rabínica, que está em várias fontes rabínicas. Amar o fariseu, ou talvez o prosélito, mas o gentil, nem pensar. Não tem que ter amor ao gentil. Porque eles entendiam aquele texto, amar ao próximo como a ti mesmo, é o próximo do teu povo. Você vai ter lá a expressão, né? Quando o sábio lá, o escriba, o sábio da lei, pergunta a Jesus quem é o meu próximo, ele está entrando nessa discussão. Quem é o meu próximo? Porque o gentil não era considerado como próximo, né? O samaritano também não. Então, nas tradições targúmicas, o Messias vem, e em outras tradições também, o Messias vem para destruir os gentios, para que Israel seja a nação, né? Porque Israel é a nação escolhida, e o Messias vem para eliminar os gentios, para destruir os gentios, porque os gentios estão oprimindo Israel. Essa visão permanece até hoje, tá? Nesse sionismo mais político. Inicialmente o sionismo era ateu, tá? Mas ele se juntou com alguns grupos ortodoxos. Outros grupos rejeitam esse sionismo político e entendem que o Messias é que trará paz e conquistará e a terra será de Israel quando o Messias estiver presente, né? E trará paz ao mundo. Mas é o sionismo mais político de Herzl, que é o final do século XIX, introduziu uma questão mais de guerra, né? De estabelecer o reino à força para que o Messias venha. Então, o maior debate que tem no Testamento é o debate gentil-judeu. Né? Não é, se há um pensamento sobre o Messias, se não há, né? A questão que é inaceitável Paulo, por exemplo, afirmar que o gentil faz parte da família de Deus, que no Messias aquele que se converte a Jesus, o Messias, passa a ser povo de Israel. Entendeu? Isso que é inaceitável. E ainda é hoje, tá? Porque o judaísmo hoje é até pior, porque antigamente o judaísmo era até proselitista, né? Tinha prosélito. Hoje o judaísmo não quer nem saber de pregar evangelho para ninguém, né? Eles inventaram lá as tais das leis de Noé, mas é uma forma de dizer, bom, se a pessoa praticar esse mínimo aí, a gente não precisa falar para ele vir para o judaísmo, né? Porque, na verdade, eles entendem que vai fazer uma mistura. Não é Aham. permitido, dentro do judaísmo, casamento entre judeu e gentil, tá? Nenhum rabino faz casamento entre judeu e gentil. Se algum rabino fizer casamento em judeu e gentil, ele não é rabino. Ele não é considerado rabino lá pelo grão rabinato de Israel. Vai ser dentro dos outros tipos de judaísmo, que é o judaísmo reformista,
e o judaísmo conservador, chamado conservador, né? Mas o judaísmo ortodoxo não aceita, sob nenhuma hipótese, o casamento com gentios. Os descendentes mesmo, né, sanguíneos, que eram judeus. Esses descendentes do povo judeu, né, os filhos de Abraão, que vão estar lá na descendência das tribos, que depois se dispersaram e ficou só a tribo de Judá, já com um monte de mistura. Com esses vários movimentos de diáspora que a gente viu, e principalmente depois de 70 e depois da guerra de Bar Kokhba, que a gente vai ver mais tarde, eles se espalharam por todos os lugares do mundo. Então, eles estão dispersos, né? Outros grupos vão se formar, né? Dessas várias divisões que aconteceram no mundo, vão se formar outros grupos, né? Então, você vai ter judeus cristãos, judeus árabes. Eu só falei, a gente não confunda a etnia, né, com a religião, porque os cristãos ainda não estavam divididos como uma religião distinta. Então eram judeus que aceitavam Jesus como o Messias, como Cristo. Lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver judeus árabes que se converteram ali no Pentecoste, ao cristianismo nascente, né? Ou aceitaram Jesus como Messias. Mas eles eram árabes, eram judeus de origem, né? Ou hebreus. Você tinha os sírios, lá em Antioquia da Síria, que foi o grande centro missionário da igreja, tinha uma forte comunidade judaica ali. E aqueles judeus se converteram também a Jesus. Então, mas ainda permaneceram alguns que não se converteram e que aceitaram depois um judaísmo farisaico, né? Você tem um ramo etíope dos judeus, são chamados falaches, são judeus negros, que eles preservam o judaísmo muito arcaico desde a época de Salomão, né? Teve lá o caso de Salomão com a rainha de Sabá, e que gerou lá um filho de Salomão. Então, antes do cristianismo, lá em Atos 8, nós vamos ver o eunuco etíope da rainha de Candace, né? Que estava vindo do Pentecoste quando encontrou com Filipe, né? Isso também se converteu. E aquele judaísmo etíope vai também se transformar num judaísmo cristão. Existe na Etiópia hoje a chamada Igreja Ortodoxa GES, ou Igreja GES, né? Que tem muitos manuscritos, tanto hebraicos como cristãos. Você tem judeus iemenitas, né? Do Iêmen, ou no hebraico Teiman. Teiman é o Iêmen. Você vai ter na Europa judeus Ashkenazi, que são aqueles que foram para o Holocausto de Hitler, eram judeus alemães. Antes dos judeus Ashkenazi, os Sefaradim, ou Sefaradi, ou Ashkenazi, ou Sefaradi, o plural aí, Sefaradim, estavam na Península Ibérica e foram perseguidos pela Igreja Católica na Inquisição, tá? Morreram muito mais Sefaradim na Inquisição do que Ashkenazi em Hitler. Você tem os caraítas, que são um grupo dissidente, que se dizem descendentes dos saduceus, né? É um grupo que não aceita as tradições, o Talmud, essas coisas. E tantos outros grupos que foram se espalhando, entendeu? Então, o que não é historicamente defensável é que só há um judaísmo, né? E que este judaísmo
farisaico ele represente o povo judeu, entendeu? Ele representa uma religião medieval que foi se formando no acúmulo de várias tradições que foram pegas de várias fontes distintas e como se essas fontes fossem de posse deste único grupo, entendeu? Mas essas fontes não são de posse dos fariseus ou dos rabinos atuais. Elas são fontes de uma cultura hebraica muito mais antiga do que essa religião. Só que é muito difícil explicar isso para as pessoas, porque quando se fala judeu, se pensa na religião judaica, né? Deu para entender?